treta, informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Papo Amigo, o programa do seu coração. Para você que está cansado de pagar caro por publicidade na internet e almeja o maior destaque no Google, conheça o Flutter. Com a devida estratégia você terá milhares de páginas prontas e otimizadas, trabalhando para a sua empresa sem complicação, sem técnica chata e sem dor de cabeça. Flutter, uma excelente ferramenta fazendo tudo automaticamente. Você escolhe as palavras-chave que os seus clientes procuram, escolhe também a região que você quer trabalhar e pronto! Feito isto, nosso sistema cria páginas diferentes e otimizadas para o Google. Detalhe: todas estas páginas são carregadas rapidamente e todas elas ficam seguras nos nossos servidores. Suas preocupações acabaram com a manutenção e o backup, porque a nossa equipe cuida de tudo isso para você. Chega de gastar dinheiro com ações vazias. Domine a busca orgânica do Google e apareça naturalmente para seus clientes. Transforme para melhor sua presença online agora. www.flutter.com.br. WhatsApp 11 99254 9086. 11 99254 9086. Flutter, dominar o Google nunca foi tão fácil. Varejão das Fábricas, especializado em produtos para cama, mesa e banho, amplia sua excelência oferecendo também tecidos da melhor qualidade com uma incrível variedade de produtos e modelos. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento você encontra no Varejão das Fábricas, Rua Marechal Deodoro, número 280, no centro de São Bernardo do Campo. Telefone 11 4122 4046. WhatsApp 11 950 373689. Varejão das Fábricas, trabalhando forte para sempre oferecer o melhor. Desbravando TI, mentoria em transição de carreira para a área de TI, tecnologia da informação. Nossa empresa é especializada em transição de carreira para todas as pessoas que por um motivo ou outro pretendem entrar na área de TI, ou para todos os profissionais que já estão na área, mas buscam novos desafios e novas perspectivas. Promovemos palestras, treinamentos, cursos para iniciantes, cursos avançados, acompanhamento do processo de qualificação ou transição, avaliação de currículo e avaliação sobre novas perspectivas. Orientamos também cada pessoa passo a passo, partindo do zero, tanto para iniciantes como também aqueles que já possuem uma certa bagagem. Para maiores informações, entre em contato 11 99716 1393, 11 99716 1393, www.desbravandoti.com.br. Desbravando TI, onde duas jornadas se encontram para realizar a mesma missão. Agora na Rádio ABC, Papo Amigo, cultura, arte, entretenimento e muita informação para você. Apresentação: Saulo Tadeu Apes. Tô aqui. Não, aqui, tô aqui. Tá certo, tá, essa câmera tá certo, né, Vini? É isso, né? Então, tudo bem, então tô aqui na câmera. Ô, gente, hoje segunda-feira, agora daqui pra frente vou apelidar segunda-feira Maratona Podcast. Porque segunda-feira tá uma loucura, mas eu tô adorando, tá muito legal. O Fernandão tá entrando no jogo, né, Fernando? Boa noite, né? Boa noite. E a Priscila também aqui, então a gente tá... Semana passada foi muito engraçado, eu liguei pra uma amiga, Renata, falei: Renata, olha, a nossa amiga Regiane Oliveira não vai poder vir no Papo Amigo por umas questões pessoais, de saúde e tal. Não, vou ligar para uma amiga sensacional, ela já vai entrar em contato com você. Aí mandou o contato da Priscila. Pô, é a Priscila. Eu falei: caramba. Então tá, né? Destino. Aí voltamos, né, Priscila? Boa noite, né? Boa noite, né? Boa noite, pessoal. Eu fiquei sabendo que a gente tem um tema aqui muito louco. Eu tô ligado no 380, não liga não, tá, gente? Mas vocês sabem, né?
Eu tô ligado aqui no 380 e o Fernando me mandou aqui as informações que eu preciso ver direitinho aqui essa questão, porque a gente tem medo de tomar decisões, né? Quer dizer, na hora que a gente trava. Então esse que é o tema, né? Então, hoje, programa Papo Amigo, com o quadro Psicologia e Liderança, e o tema, por que as pessoas travam na hora de decidir? Oi, Vini, boa noite. Boa noite. Ô, Vini, então vamos tomar uma decisão? Papo Amigo, informação, reversão, começa agora. 20 horas, deixa eu colocar o óculos aqui, 20 horas e 5 minutos. Então, estamos no FM 81.9, no AM 1570 e também estamos lá no YouTube, Rádio BCFM, Rádio BCFM. Compartilha. O Vini é nosso engenheiro de bordo aqui. Eu tenho que mudar a chave, modelo podcast para modelo rádio. Então leva um tempo. Mas tudo bem. Ô Fernandão, o negócio Bora é o seguinte. Esse tema aqui, porque as pessoas travam na hora de decidir, é muito louco, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente estava falando hoje, né, nos bastidores sobre essa questão do estoico, né? Porque o estoico, ele é um líder, quer dizer, pelo menos ele treinou para ser um líder. E a Fernanda tá aqui, que é a Priscila, né? Fernanda e Fernanda. Então, a Priscila tá aqui, que é psicóloga. Também é um tema interessante, porque as pessoas travam na hora de decidir. Então, vamos lá. Primeiro, é possível, não é uma pergunta, uma reflexão, depois eu saio correndo, tá? É o seguinte, não matem o mensageiro. É possível ter uma visão sobre esse tema dentro de um ponto de vista estoico e também psicológico? Porque as pessoas travam na hora de decidir. Bora lá. Decisão não é negócio fácil para ninguém. Ah, boa. Esse é o primeiro ponto, né? Certo. E quando a gente fala de decisão, nós estamos sempre alinhando racional e emocional. Isso. Por mais sentido que racional faça, tá? Emocional bloqueia. Trava. É onde trava. Porque assim, vamos lá. Todo mundo sabe o que tem que fazer racionalmente. Sim. É meio A mais B igual a C, todo mundo mais ou menos sabe. Sim. Agora, emocionalmente é onde te bloqueia de fazer o que precisa ser feito, muitas vezes. Muitas vezes não, acho que na maioria, né, Pri? Na maioria das vezes, quando trava, a questão é emocional. Na maioria das vezes. Por exemplo, se uma pessoa... conheci uma pessoa uma vez que ela queria fazer compras de sapato. E ela chegou lá na loja, né? Ela normalmente ia com uma pessoa conhecida. E naquele dia ela foi sozinha. E quando ela chegou nessa loja, ela ficava experimentando um, experimentando o outro, colocando um, colocando o outro. E aí, de repente, ela falou assim... eu não consigo decidir, vou mandar foto para uma pessoa para ver se ela me ajuda a escolher. Sim. E aí ela chegou no consultório, a gente conversou sobre o assunto e a gente descobriu que ela tinha uma insegurança. E essa insegurança vinha do passado dela, né? No como ela lidava com os medos da infância, com querer agradar as pessoas na casa. E aí a gente chega numa informação, né? Essa informação trava ela lá no futuro em tomar uma decisão. É uma das formas, mas a gente vai falar várias aqui. Estou dando um exemplo aqui, mas estão várias. Ontem aconteceu um fenômeno interessante. Ontem é Dia das Mães, né? Então, minha mãe já desencarnou, né? Meu pai já desencarnou, mas a minha esposa é mãe do meu filho. E normalmente eu gosto de comprar flores, adoro comprar flores, levar para casa. Sabe aquela vontade de comprar flores, levar para casa, entregar para a esposa? Então eu acho legal. Aí eu saí ontem à noite, né? Falei, quer saber uma coisa? Eu vou comprar umas flores, né? Com o Dia das Mães, entrego pro meu filho dá de presente para minha esposa. É lógico, cheguei lá no local para fazer as compras, então, Dia das Mães, as flores estavam um preço de Dia das Mães. Dia das Mães. Aí veio aquela vozinha, não compra não, tá muito caro. Eu falei assim, eu falei pra mim, mas você deve se calar sua boca, eu falei pra mim mesmo. Eu vou comprar, acabou. Não vem coisa, é uma vez por ano. Fui lá e comprei 3. Entendeu?
Então é assim. O anjinho bom e o anjinho mal tava ali, né? Mas assim, eu tava tão racionalmente claro que eu ia comprar e comprei, que eu não sei, quer dizer, eu comprei então provocado pelo racional, mas eu senti que me emociona, não vale a pena, tá muito caro, compra outro dia. Eu falei, não, vou comprar agora, cara, não enche. Aí eu falei, comprei. Mas será que a minha decisão de comprar e eu comprei foi racional ou foi emocional? Agora vocês me deixaram com uma dúvida. Com certeza foi emocional. Ah, Nós somos, de novo, vamos lá. Nós somos seres racionais. Nós somos seres emocionais que usamos a racionalidade para justificar a nossa decisão. Ações. Então quem deu a bronca não foi o meu lado racional, foi o meu lado emocional. Que falou, fica quieto, meu, vou comprar e pronto. Né? Assim, o lado emocional, ele é o que vai travar ou impulsionar, sempre. Tá? Legal. Porque Loucura, racionalmente... Loucura isso, hein? Ó, vamos lá. Quem compraria ovo de Páscoa, sendo que é chocolate? Racionalmente não faz sentido nenhum. Pagar 3 vezes mais caro só porque tá no formato de um ovo. Certo. Verdade verdadeira, E isso. com um potinho embaixo, que ainda come o chocolate em 30%. Perde parte do... Perde chocolate. Qual a lógica disso? Sim. Né? Qual a lógica, por exemplo, de você pagar mais caro às vezes num celular só porque é de uma cor de edição limitada? Boa. Olha A configuração do celular é a mesma. Exatamente igual. E essa decisão emocional que te faz comprar ou te faz executar alguma coisa, gente, pergunta de leigo, não é uma pergunta, é uma reflexão, pelo amor de Deus, tá vindo agora aqui na minha mente. Então assim, bora lá. Essa atitude de comprar, essa decisão de comprar ou de fazer alguma coisa que tem essa coisa a mais, fica quieto, vou fazer e pronto. Não é uma decisão racional, uma decisão emocional, mas ela pode se camuflar como se fosse uma decisão racional, ou eu tô falando bobagem? Quer dizer, a mente mente. A mente mente. Então ela pode, as minhas emoções podem mentir para mim, me dando a entender que eu tô tomando uma decisão racional, mas na realidade eu tô tomando uma decisão emocional. Puxa. Ela pode camuflar, pode? Sim, pode. Então não tô tão pirado assim. Porque assim, na verdade tem um contexto, né? O que tá no contexto da compra, né? O que tá por trás daquela situação, o que tá por trás daquele contexto. Quando você falou assim, não, eu vou comprar, fica quieto, né? Que você tava ali brigando com o anjinho bom, anjinho mal, né? Pô, fica quieto, eu vou comprar e acabou. E essa vou comprar, fica quieto, também tem uma questão emocional, senão você não tinha ficado bravo. Agora, nesse exemplo... Boa! Tá vendo? Agora, nesse exemplo... Tá vendo? Olha como você usou a racionalidade. Sim. É uma vez por ano só. Você trouxe a racionalidade para justificar uma decisão que você já tinha tomado. É uma vez por ano? Sim. É o racional. Não, e hoje de manhã, quando eu vi as flores lá em casa, fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, olha que lindas, tão lindas. Ainda bem que eu comprei, né? Ainda bem que eu comprei, porque eu não... Pô, é o que eu tô falando cada vez mais. Vamos falar que eu vou viver até os 100 anos de idade nessa encarnação, nessa resistência. Então eu tô com 64, mais 36 anos. Então a probabilidade de eu desencarnar nesses 36 anos é grande. Pô, será que você acha que eu vou deixar pra depois uma coisa que eu posso fazer agora? Fazer agora. Mais uma vez usando a racionalidade para justificar as decisões emocionais. Que legal. Né? Você falou de perguntar, só deixa eu dar um recado para quem estiver aqui. Por favor. Quem quiser mandar pergunta, aproveita. É só mandar no 989311745, manda pelo WhatsApp. Vamos aproveitar, né? Porque aí a gente usa 98931 Então, pera. 931 1745. 1745. Tá? É 11 no começo, né? Só pode mandar a pergunta que aí aproveita eu e a Pri pra gente tirar fazer esse dúvidas. bate-papo, né? Pra gente começar a criar aqui um bate-papo com o pessoal que tá aqui ao vivo com a gente. Vínculo, né? O pessoal do FM, o pessoal do AM, o pessoal que tá no YouTube, vamos compartilhando, vamos fazer pergunta aqui, que realmente é... E você sabe que essa questão, eu sou muito apaixonado por essa questão da psicologia humana, da psique humana. E de uma certa forma, querendo ou não, eu vou bebendo nesses cálices, porque engraçado, mas assim, uma vez eu estava no quartel, servindo do exército,
acho que foi um sargento, foi tenente, acho que foi o tenente Novaes, eu acho. Ah, você tá rindo por quê? Eu falei assim, eu sou feliz. Eu sou feliz, caramba, né? Eu tinha 19 anos. Anos depois, agora, tenho o quê? Uns 10 anos, 5 anos, sei lá eu. Meu filho, parece que um professor perguntou pra ele por que ele tava rindo. Ele falou assim, porque eu sou feliz, caramba. Ele deu a mesma resposta, eu nunca contei isso pra ele. Será que, mesmo a gente tendo problemas emocionais, problemas psicológicos, será que aquela frase do filme Gladiador, que no filme, né, o primeiro Gladiador, o segundo é uma porcaria, com todo respeito, quem gostou, fazer o quê? Tem uma hora que ele fala assim, olha, quando a morte sorriu pra você, você sorriu pra morte também. Será que tem um pouco disso, essa força interna de você tá com problemas, você tá cheio de problemas, mas você olha para os problemas e começa a dar risada, fala, tá bom, eu tô com problema, mas calma, a gente vai resolver, ou então vamos viver com sabedoria. Esse ato de ser feliz, de repente, pode ser parte da solução. Eu tô errado? Total. Não. É um exercício. Você acha que não, Pri? Não, eu acho que ele tá certo. Né? Acho que tá certíssimo, porque a felicidade, ela traz um prazer, né? Sim. Uma sensação de bem-estar. E aí, tudo isso faz com que a gente ajude a tomar, inclusive, as nossas decisões, né? Isso, foi exatamente isso que eu tava pensando, por isso que eu tava fazendo esses ganchos aí todo, né? E aí você estava falando do seu filho, que teve até a mesma fala que você, né? Sim. Então, eu tô assim porque eu sou feliz, né? Que é a mesma forma que eu falei. Isso. Mas assim, vocês têm uma convivência dentro de casa, né? Boa. Então você é exemplo Boa. dele. Ele vê você tomando ações e pode ser que você nunca tenha dito isso para ele, Palavras, né? Mas ele captou essa mensagem e ele só transmitiu essa mensagem lá na escola dele. Ontem eu assisti um filme, gente, é uma gracinha. Sabe quando você chega em casa, noite de domingo, de repente vai lá na TV? É um filme com aquela atriz Sally Field, que faz a Noviça Voadora. Tá. Isso uma série de 60 anos, né? Tem mais de 60 anos a série. Preto e branco, Noviça Voadora. E ela, a Sally Field, tanto que depois, para quebrar para quebrar esse estereótipo, né, de namoradinha da América, ela depois fez ensaios fotográficos, fez outros filmes, fez até um filme, anos depois ela fez um filme com Arnold Schwarzenegger, depois ela fez um filme com o Burt Reynolds, muito legal. E ela estava já, uma mulher dos seus 70 e poucos anos, pouco mais, pouco menos, e a história de um polvo numa cidade norte-americana, e o polvo contando a história dentro de um aquário. Muito legal o filme, um filme bonito, gostoso, agradável, e mostra exatamente essa importância do outro, sabe? De você ser feliz naquele momento que você não sabe o dia de amanhã. E o povo contando quantos dias faltava para ir embora, né? Porque o povo tem aquela, né? Chegou uma certa idade, ele já sabe que ele vai partir, então ele instintivamente volta para o lugar onde ele nasceu, coisa assim, sabe? Que nem eu acho que o salmão também. E aí o que acontece? Eu percebi no filme a necessidade de momentos felizes exatamente para tomar uma decisão. Aí que fica, essas pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, será que elas são infelizes? Não necessariamente são infelizes, mas elas não têm conhecimento de si mesmas. Então, assim, quando você não conhece a si mesmo, quando você não tem um autoconhecimento bem desenvolvido, o que pode acontecer é que você fica triste, chateado, quer dizer, não tem felicidade. Então, assim, não é que a felicidade ela facilita, mas não é que ela sozinha facilita, entende? Tem toda uma situação conjunta aí de eventos, né? De causas, de experiências, de emoções passadas, de crenças, né? E aí é isso, eu acho que... Talvez a felicidade tem um ponto até um pouco maior em termos de impacto, que uma pessoa feliz, vamos traduzir como uma pessoa otimista, ela enxerga a situação de uma maneira mais positiva.
do que uma pessoa que está infeliz, que está pessimista. E aí, o que acontece, né? A pessoa feliz, talvez ela vá focar mais na solução por entender que aquilo vai ser bom, vai ser legal e ok. E uma Sim. pessoa mais triste, mais melancólica, vai viver no problema. A questão de umas 2 semanas, um pouco mais, um pouco menos, a gente estava falando sobre liderança aqui, psicologia e liderança. Hoje, Papo Amigo aqui na Rádio ABC com o quadro Psicologia e Liderança, né? Então, hoje quem está comandando esse quadro aqui é o Fernando e a Priscila. Eu tô aqui de bedelho, né? Então, eu tô aqui, né, só para encher as paciências. Mas logo eu vou sumir, eu prometo que eu vou ficar quieto e tal. Mas assim, a gente estava falando sobre liderança, de repente a gente falando liderança para cá, liderança para lá, aí a Priscila... a gente começou a falar de professor. Começamos falando de liderança, caímos no assunto professor. Aí a professora falou assim, gente, você está vendo como professor é importante? A gente estava falando de liderança e de repente estamos falando de professor. Foi mais ou menos isso que eu me lembro. Hoje a gente está falando de tomar decisões e de repente, agora eu vou usar o teu exemplo, Priscila, acabamos falando de felicidade. Olha que interessante, no tema, por que pessoas travam nós de tomar uma decisão? De repente a gente saiu, não é que a gente saiu do tema, a gente foi indo e chegou nessa questão da felicidade. Então, provavelmente o ato de tomar uma decisão pode gerar uma sensação de satisfação, um pequeno momento de felicidade. Posso estar errado? Estou certo nesse raciocínio? Tá certo. Não está errado, né? Mas isso não significa que a pessoa que não é Que todo feliz, mundo vai ter. Porque tem pessoa feliz que dá bom dia pra porta, né? Ah, Bom. Aí ele tá tudo falando é um pouco de feliz, né? palhaçada. Não, mas tem gente que é extremamente positivo, extremamente otimista e não que isso seja felicidade, mas isso não quer dizer que a pessoa tenha maior ou menor facilidade em tomar uma decisão, porque, de novo, a decisão é um fator emocional no final do dia. Por que o autoconhecimento ajuda? E por que a gente chegou na questão felicidade? Porque quando você tem autoconhecimento, a pessoa começa a entender que questões que quebram ela na hora dela decidir alguma coisa. Então, quando ela começa a perceber quem sou, porque a questão é do eu sou, né? tá. Eu começo a descobrir quem sou. E aí, como eu sei quem sou, eu estou mais feliz, ou estou mais positivo. Eu acho que dá para fazer uma relação de autoconhecimento e felicidade. Agora, felicidade e decisão, não sei se tem uma relação tão direta. Felicidade e decisão. Então, você tocou num assunto muito importante, porque você pega pessoas que eu vejo, que no meu linguajar popular, eu chamaria de mau caráter. E essas pessoas tomam decisões assim, não, é verdade, tem muita gente aí no mundo, você vê aí tomando decisões que eu, pra mim, chamo de mau caráter. E o cara toma a decisão assim, num estalar de dedo e tudo bem, tchau, que se lasque. E eu vejo muito isso no dia a dia, quer dizer, principalmente nas guerras. Porque toma ação por ele, né? Pelo pensamento dele. Então, e tá pouco se lixando pro resultado, ele tá vendo o lado dele, quer dizer, então o ato de tomar uma decisão não necessariamente está tão ligado ao ato de estar feliz, né? A não ser que a pessoa seja uma pessoa sádica e viu outro. Não, e também não tem nada a ver com ser bom ou mau caráter. Porque assim, vamos lá, num ato de guerra, Sim. a pessoa toma uma decisão porque ela visualiza um resultado. Tá. O resultado pode beneficiar só ele, mas aí é outra coisa. Mas toda decisão, ela parte de um pressuposto que existe uma escolha. Tá. Por exemplo, entre uma coisa boa e uma coisa ruim, não é decisão. Entre uma coisa boa e ruim, não é toda decisão exige que você abra mão de algo. Tá. É verdade. Tá? Senão não é decisão. É fato. É um fato. Fato. Entendeu? Tem uma série chamada O Mentalista, por sinal eu adoro aquela série. Nossa, esse fim de semana acho que eu vi umas 2 vezes o kart e não assisti. Eu adoro essa. Muito inclusive, bom. Eu entrei lá na TV a cabo e assim, ela teve 7 temporadas. Então eu fui lá assistir o número 1, número 2. Fui indo lá pela acho que tá na Netflix ou na Amazon, acho que tá nos dois, nas 2 plataformas.
Então eu assistia lá um capítulo por semana, tá? São 7 temporadas, então, mas é muito interessante porque tem um personagem lá que ele chama O Mentalista, que dentro de uma racionalidade específica, o pessoal fala assim, olha, não dá para resolver, e dá uma risadinha e fala assim, eu vou resolver, e aí ele resolve de outra forma. O que me faz fazer, qual que é a reflexão em cima dessa série? Tá certo, gente, tem conveniência de roteiro, tudo bem, mas o que me faz chegar a fazer uma reflexão? Imagina que eu tô com uma caneta e eu coloco uma ponta da caneta no dedão e a outra ponta no dedo indicador e começo a apertar as duas extremidades com a caneta no meio. Uma hora, das duas uma, ou eu vou quebrar meu dedo ou a caneta vai furar o meu dedo, tá? Eu falo assim, eu vou quebrar essa caneta, eu vou quebrar essa caneta, eu vou quebrar essa caneta e não quebro, muito pelo contrário, ou eu quebro o dedo ou eu furo o meu dedo. Então quem tá ouvindo pelo FM ou pelo AM, quem estiver ouvindo, então imagina você pegar uma caneta, colocar uma ponta no dedo indicador e a outra ponta no polegar. E vai apertando, achar que vai quebrar a caneta. Agora, se eu pegar as duas mãos e dobrar a caneta no meio, eu quebro com mais facilidade. Talvez o ato de tomar uma decisão não seria também uma forma de ver a situação de forma diferente? Sim. Um ato inteligente. Olha, eu não estou quebrando a caneta, eu não consigo quebrar a caneta, é impossível quebrar a caneta. Mas se você mudar a forma de ver a situação, você consegue quebrar a caneta de várias formas. Se você mudar a sua forma de enxergar, o mundo é possível. Tá. O mundo é possível. Você pode alcançar várias coisas, vários pensamentos diferentes. É só você não estar preso, né, a algumas questões. Então, dentro do conceito de liderança, eu trabalho independente se eu estou lá como o dono da empresa, o diretor-presidente da empresa, ou se eu estou trabalhando como chão de fábrica. Estou trabalhando lá, não sei se o termo ainda é hoje, o pessoal chama peão de obra, então, ou então faxineiro, lixeiro, então profissional da limpeza. Hoje em dia não sei mais o que o pessoal chama, mas tudo bem. Vamos imaginar que em qualquer nível dentro de uma empresa, eu posso ser o dono da empresa, trabalhar na área da limpeza, ou então trabalhar na produção, como chão de fábrica, mas querendo ou não, dentro do meu trabalho, principalmente dentro do meu trabalho, existe uma série de situações onde eu preciso tomar uma decisão. Olha, que hora você vai acordar? Diariamente. Então, se eu vou entrar no trabalho às 7 da manhã, no mínimo eu vou levantar às 5h30. Lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um café. Escolher o sapato que você vai colocar, escolher a gravata que você vai pôr. E vai. Então, se você é um faxineiro, então você vai usar aquele jaleco, vai usar o macacão. Qual o tipo de detergente que eu vou usar para limpar os vidros, o chão, a proporção, a quantidade de água. E aí o que acontece? Decisão também não seria treinamento? Quer dizer, como é que é a decisão na mão do líder? Não só o líder, aquele da empresa, mas o líder do dia a dia mesmo, das 24 horas do dia. De novo, toda decisão é uma questão de escolha. Uma questão de escolha. Toda escolha... Você tem a parte racional e a parte emocional. A parte emocional, que é o autoconhecer-se, é treinável, é aprendido. Certo. Tá? Você nasce, talvez, se conhecendo muito pouco, e conforme passa o tempo, você consegue aprender e compreender porque você age de uma forma ou de outra. Certo. Tá? Então, é treinável? Sim, como qualquer habilidade. Certo, tá? certo. Para qualquer processo de escolha, primeiro vem consciência, depois vem tomada de ação. E autoconhecimento nada mais é do que você desenvolver a consciência de si mesmo. Sabe onde você vê que você é treinável? As pessoas vão no consultório, elas estão com depressão ou elas estão com ansiedade. Enfim, ponto. Eu vou tratar só dessas duas para não evoluir muito o caso. Tá. Elas vêm, uma vai chegar aqui falando, eu estou triste e porque eu tomo essas e essas decisões. Ou o outro vai falar, eu estou ansioso porque tomo essas e essas decisões.
Tá, o que eu faço para mudar? É a primeira coisa que a pessoa fala. Uhum. O que eu faço para mudar? A mudança, ela é treinável, ela tem que ser treinada, e demora, não é uma coisa assim de hoje para amanhã. E cada pessoa tem um tempo de mudança. Onde estou para onde vou. Isso. E aí, essa pessoa 1 vai demorar, sei lá, 2 meses para já estar tomando uma atitude diferente. 3 meses para estar tomando. Outra pessoa vai demorar 6 meses a 1 ano. Então, assim, cada pessoa tem um tempo da mudança. E esse tempo está totalmente ligado às questões de experiências anteriores. E experiências e crenças e valores hereditários, né? Porque você traz valores da sua família, enfim, é isso. E isso gera a parte de limitação, Isso. visão de mundo. Isso. Então, às vezes, você não toma uma decisão porque você acredita que o seu ponto de vista é o ponto correto, com base no quê? No quê? Né? Porque Qual fundamento, com né? base em qual fundamento? E o fundamento provavelmente vem de experiências que aconteceram. Agora, por que isso é tão demorado às vezes? Porque imagina o seguinte, Saulo, você tem quantos anos? Eu tô com 64. Beleza. O Saulo hoje é a soma de 0 a 64 anos até agora. Tá. Existe algumas coisas que você analisa na ótica da sua experiência passada. Tá. Ó, isso aconteceu, deu esse resultado. Isso aconteceu, gerou esse impacto, esse sofrimento, tanto faz, tá? Então você acumula uma biblioteca de ação-reação do Saulo. Tá. Isso. Certo. Aí você tem que tomar uma decisão que vai contra a sua biblioteca, gera insegurança. É isso aí. Aí E a gera insegurança insegurança. trava. Aí a Priscila chega e fala assim, nossa, mas Saulo, e se você fizer dessa forma? Você fala assim, faz sentido, vou praticar. A hora que você vai praticar, aí vem o Saulinho lá. Saulo, lembra quando você era pequeno, quebrou a cara? Você fala, poxa, quebrei a cara. Aí eu não consigo, eu travo. Aí você trava. Aí você trava. A gente é somatório de tudo que aconteceu até hoje. A questão de mais ou menos... Por isso que mudar é tão difícil. É um processo. É um gente. processo. Pelo amor E de aí Deus. eu falo sempre assim, ó. E é doloroso. É doloroso. E quando você consegue acelerar a mudança? Quando a dor da mudança é infinitamente menor do que a dor que você sente atualmente. A dor da mudança é infinitamente menor do que a dor que eu sinto atualmente. Se você está doendo muito, muito, muito hoje, e a dor de mudar é menor, você vai para o caminho que dói menos. Um abraço. Se é igual, você já vai pensar 2 vezes. E é uma dor física, tá? É dor física física mesmo. É. Dor física na cara dura. A emoção passa na carne, né? Passa na... E assim, aí a pessoa sente dor, aí eu falo assim, olha, você tentou a primeira vez, não tem problema, vamos tentar a próxima. Sim. E aí ela vai e tenta numa próxima vez, uma próxima oportunidade que isso acontece, uma situação, enfim, ali que acontece. Aí se ela consegue fazer, ela consegue no começo, logo que ela está começando a mudança, ela consegue fazer, mas dói. Aquilo não está internalizado. Não tá legal, né? Quando aquilo tiver internalizado, ela vai fazer isso com comer mamão com açúcar, entende? É igual qualquer músculo. Imagina o seguinte, né? Verdade. Puta, hoje, né? Passo com o Delson, aí beleza, não vou caminhar, vou fazer bicicleta. Tá. Cara, fiz o mesmo tempo ao invés de caminhar de bicicleta. Mas aí mexeu em músculo diferente. Sim. Cara, eu saí xingando de tudo quanto é nome. Por que eu cismei de fazer bicicleta? Por quê? Porque dói. Porque o músculo não tá treinado. Entendi. É a mesma coisa, uma decisão hábito, emocional. Né? É o hábito. Você ainda não está treinado a ponto. Você não criou casca naquilo ainda para poder a mudança não doer. Né? Por isso que o processo de mudança, a dor da mudança tem que ser infinitamente menor do que a dor que você sente hoje. Você sabe que há mais ou menos uns 34 anos, eu me lembro de um estudo, conversando com uns amigos,
e inclusive 2 eram... A gente chegou a estudar junto no início, quando eu comecei a fazer engenharia, nos tornamos grandes amigos, e ele estava me mostrando um estudo de uma empresa, uma multinacional, um grupo multinacional, que era dono de várias empresas. Então ele mostrou assim, ó, Saulo, aqui tem o gráfico do custo e aqui o gráfico do lucro. Esse grupo era dono de mais de 100 empresas, 50 empresas no mundo, empresas grandes. E aí o que eles fizeram? No gráfico de lucro, eles queriam vender uma das empresas. Essa empresa que eles queriam vender, ela aparecia como sendo responsável por 5% do lucro total de todas as empresas no gráfico de lucro. Então ela dava lucro, legal, ela dava lucro. Só que ela representava 5% do lucro total em todo o grupo de 50 empresas, tá? Que pertencia a esse grupo. Só que no gráfico de custo, essa empresa tinha um custo de 30% no valor total do custo das 50 empresas. Aí eles falaram assim, olha, a gente vai abrir mão de 5% do lucro total, mas em compensação vamos abrir mão de 30% do custo total. É menos dor de cabeça para a gente pode focar em outros produtos e serviços que vão dar um lucro melhor, com mais tranquilidade, trabalhar com mais eficiência, com mais eficácia. Nesse caso, a decisão tomada foi em cima de um estudo. Nesse caso, não cairia naquilo que você falou, Fernando? Olha, aqui tem a coisa certa e aqui tem a coisa errada. Aí não seria decisão, seria só uma escolha ou não? Mais ou menos. Deixa eu trazer um exemplo bem claro nisso. Imagina que você tem uma empresa que fatura, sei lá, 1 milhão por mês. Tá, um faturamento de R$1 milhão por mês. E aí você tem um produto que a margem é pequena, tá, porém absorve parte dos custos. Certo. Tá? Mas a margem é muito baixa e vira e mexe ela fica negativa. Tá. Qual é o racional envolvido? Poxa, corta essa linha de produto proporcionalmente ao volume que você aumenta da linha de produto mais lucrativa. Tá. Beleza? Tá. E aí você vai fazendo isso, só que a hora que você tem a linha de produto mais lucrativa vendendo mais, aquela linha de produto menos lucrativa continua pagando o custo fixo. Ah, tá. E aí você não toma decisão. Por quê? Porque o receio que aquilo vai impactar no resultado e você não vai ter reatividade suficiente para incorporar a venda nova para que consiga equilibrar. Entendi. Você vê que isso é totalmente emocional. Entendi. Porque por racionalidade, qual que é a lógica? Pô, investe onde dá dinheiro, dá dinheiro, e o que não dá dinheiro vai saindo. Por que não faz? Por racionalidade. Então, e não por estratégia, né? Normalmente falta estratégia, tá? A estratégia ela vai fazer o quê? Ela vai te trazer segurança de decisão. Um plano de negócio, um plano estratégico, você não vai cortar de uma hora para outra. Você vai criar pontos e indicadores para garantir e te dar segurança que você está no caminho certo. Teve uma outra empresa, um outro documentário, uma reportagem, não foi documentário, foi uma reportagem conversando com o pessoal de marketing, uma empresa específica que tem vários produtos que ela vendia, mais ou menos seguindo esse raciocínio que você falou. Então, na área deles, dessa empresa, eles eram o primeiro, o segundo e o quinto colocado. Eles tinham produtos que atendiam a demanda, atendiam o mercado. Vamos falar no Brasil, eles eram o primeiro, eles tinham o primeiro colocado, o segundo colocado era deles, que era um produto, né? Eles vendiam vários produtos dentro de um mercado específico. Vamos falar, sei lá, bebidas, vamos falar bebidas, tá? Então, de repente, eu fabrico, sei lá, cerveja, vai. Então, dá um exemplo, tá? Então, eu tenho vários tipos de cervejas. Então, a minha principal cerveja, ela ocupa o primeiro lugar. Meu segundo produto da linha de cerveja ocupa o segundo lugar no mercado nacional. Só que o meu terceiro produto ocupa o quinto ou sexto lugar no mercado nacional. Aí alguém vira para você e fala assim: por que você continua produzindo esse produto aí que está lá no quinto, sexto, sétimo lugar?
Aí o cara fala assim, eu continuo produzindo ele para evitar que outro suba. Para evitar que o outro, mesmo ele estando lá em 6º, 7º lugar, eu continuo produzindo para evitar que uma outra empresa ocupe esse lugar. E aí o medo envolvido é o quê? Perder mercado. Perder mercado. Recentemente teve uma decisão, o CEO do McDonald's deu uma entrevista, e aí foi uma entrevista que me chamou muita atenção, porque eu adoro McFish. Certo. Tá? Só que não existe mais McFish. Tá. E aí perguntaram por que tirou o McFish. E a resposta dele eu achei genial. Ele falou assim, o responsável de tirar o McFish de produção foi o Big Mac. Aí todo mundo olhou, como assim? Foi o Big Mac, porque o que acontece? Cada vez que vinha um pedido de McFish, que era uma quantidade pequena, Sim. Tá? Eu perdia em termos de produtividade do Big Mac, porque era um processo paralelo. Bacana. Outra pessoa pode começar a fabricar McFish? Pode. Claro. Só que ele elevou o nível de consciência a um grau tal que o que acontece? Ele assumiu o risco de perder essa venda para outra pessoa. Entendi. Aí ele tá focando onde é mais importante. Certo. Ô Saulo, eu posso trazer 2 perguntas que chegaram aqui? Não só pode como deve. Fica Bora à lá. vontade, fica à vontade. E essa eu vou passar para Pri, Ai, porque meu Deus. casca cascuda. Vamos lá. Cascuda, vamos lá. Eu travo completamente quando preciso decidir coisas grandes. Penso nas desgraças que pode acontecer em cada opção. Como eu paro de sofrer pelo futuro, Pri? Putz. Olha que Se fosse fácil, eu respondia, né, Pri? Como Vamos é lá. que é? Você pode fazer a pergunta Vamos de lá, novo? vamos lá de novo. E aí depois eu dou meu pitaco também. Tá? Eu travo completamente quando preciso decidir coisas grandes. Penso em todas as desgraças que podem acontecer em cada situação, em cada opção. Como eu paro de sofrer tanto pelo futuro. Isso daí não é uma pergunta, é uma enciclopédia, porque são 15 Deu perguntas. contexto, deu Tem- contexto, tem deu 15 contexto, é perguntas bom, é dentro bom. aí. Ele não contou a historinha, mas eu vou contar a historinha. O cara quer comprar uma casa Tá. e ele não compra a casa. Tá. Porque ele tá com medo de comprar. Ele fica pensando, meu Deus, vou perder emprego. Meu Deus, vou acontecer Exato. isso. Meu Deus, eu vou... minha esposa vai acontecer alguma coisa. O suporte que eu tenho não vai dar certo. O investimento que eu tenho lá, que eu vou pegar a carta de crédito, não vai dar certo. E ele fica pensando esse monte de informação. Como ele faz isso? Gente, tem... vamos pensar o seguinte. Primeiro, ele precisa lidar com esse medo, né? Porque a gente precisa entender o que está por trás disso. Porque assim, só assim falando, eu coloquei aqui uma historinha pra gente entender mais ou menos. Mas Pra contextualizar, né? Mas assim, tem várias situações ali atrás que faz com que ele tenha medo de tomar essa ação. O quê? De repente ele teve um pai muito medroso, que não investia, que tinha medo. De repente ele tinha um pai castrador, ou uma família castradora, ou uma mãe, ou algum responsável castrador, que falava que ele nunca ia conseguir fazer alguma coisa. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa tentar entender, e aí tentar entender eu posso trazer para psicologia, né? Procura um psicólogo, né? Vai até lá, conversa com ele, fala para ele que você tá tendo essa dificuldade. Isso provavelmente não vai ficar só na casa, vai ficar no carro, vai ficar no celular caro que ele vai querer comprar. Pra tudo. Para tudo. Então assim, ele precisa entender o que está por trás daquela situação para ele poder tomar uma decisão. E aí, o que ele precisa fazer, eu diria para ele isso. É claro que assim, o Fernando falou que vai dar o espetáculo dele. Então, se o Fernando tiver uma ferramenta, ele vai falar. Mas a gente usa a ferramenta dentro do consultório, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento tem várias técnicas, né, da psicologia que a gente pode utilizar. Sim. Mas o que ele precisa fazer é entender o que está ali por trás. Fê, você quer falar um pouquinho? Bora lá. Ó que interessante, tá? Deixa eu dividir em 2 partes. Penso em desgraça, tá? Nosso cérebro, ele rumina pensamento negativo o tempo todo, tá? Porque o cérebro, só para você entender o que é que tá acontecendo, o
O cérebro ele é feito para te proteger. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar Sobrevivência. piores cenários Sim. para que você possa sobreviver. Sobrevivência. Beleza? Sim. Aí a questão é, o que você faz com isso? Sabendo disso, o que você faz com isso? O segundo ponto traz uma pitada de ansiedade, parar de sofrer pelo futuro, tá? E de fato, o único momento que você consegue controlar é o momento presente. Um abraço. É Fato. o momento presente, tá? Também. E se você pegar Santo Agostinho, ele vai trazer, né, que momento passado não existe, o que existe são as memórias do que aconteceu. Momento futuro não existe. Não o que existe. existe é o que você imagina que vai acontecer. E aí você imagina coisas negativas, porque o cérebro rumina pensamentos negativos numa quantidade infinitamente maior do que as positivas. Então vamos trazer isso agora para o momento presente, tá? Tem uma pergunta que eu amo fazer, que é o quê? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Qual é a pior coisa que pode dar errada? Tal coisa. Bacana. Se isso acontecer, o que você faria? Eu faria isso, isso, isso. Beleza, temos um plano. E criou um plano. Porque o que provavelmente está te travando com medo do futuro é insegurança do desconhecido. Olha que loucura, hein? E aí, como que eu vou reagir numa situação desconhecida? O medo do desconhecido, que é interessante no medo do desconhecido, é que você precisa conhecer, você precisa entender. Por isso que o autoconhecimento é base. Vamos dizer que uma pessoa tenha vivido um trauma, né? Um trauma específico, vai. Você foi mordido por... Por cobra. Tem medo de linguiça. Não é? Né? Cachorro mordido por Não vou, cobra. não vou falar da cobra, não. Vou falar, foi mordido por um cachorro. Tá. Boa. Qualquer animal que seja animal doméstico, a pessoa vai ter medo desse trauma. Tá. Então, assim, ela está trazendo um recurso negativo da experiência dela de vida, né? Agora, ela pode ter pensamentos... Porque, assim, o que acontece é o seguinte, não é que as pessoas todas têm um pensamento negativo, né? Não é... Porque senão a gente vai sair daqui e as pessoas vão ficar achando que todo mundo tem pensamento negativo. Mas existe uma tendência a gente olhar para o negativo. Exato. E a tendência de olhar para o negativo tem a ver, muitas vezes, com isso que o Fernando falou, que é não saber, não entender, não saber, o medo do novo, o medo da... Instinto de autopreservação. A maior parte das pessoas que chegam em consultório, quando ela tem medo do novo. Olha que loucura, hein? Medo do novo Medo do é- novo. é gigantesco. Tá? As pessoas travam, porque o medo do novo traz uma situação de insegurança, Isso. tá? E tudo que causa falta de previsibilidade, lembra, o seu cérebro quer fazer o quê? Te proteger para sobreviver. Isso. E aí o medo, ou você corre ou você luta. Você sabe que São os dois isso sistemas aí. de fuga, Vocês tocaram exatamente Sobrevivência. em alguns de sobrevivência. Vocês tocaram em alguns elementos. Correr ou de fuga, né? Vocês tocaram em alguns elementos que me lembrou uma entrevista que eu fiz aqui com a minha grande amiga Carol Coelho. Carol Coelho é engenheira química e também ela é especializada naquela ferramenta que eu adoro, que é constelação familiar. E ela estava falando sobre essa questão do medo virar raiva e a raiva virar coragem, que isso é uma característica do homem, o homem biológico. E quando ela tocou nesse assunto, eu falei, olha, eu senti isso numa fase da minha vida, quando eu era mais jovem, mais adolescente. Porque assim, quando eu era criança, por algum motivo, não sei, de assimilação, de referência, de pai, de mãe, eu sempre sentia muito medo quando era criança. Eu me lembro direitinho disso. Ao que chegou uma hora, esse medo começou a virar raiva. E aí chegou uma hora que essa raiva virou coragem. Aí eu fiquei meio, não é que eu fiquei bandidinho, mas aí eu comecei a resolver as situações assim, meio que na porrada mesmo, sabe? Você ficou com raiva lá para uns 10, 11, 12 anos. Com e aí você certeza. ficou com coragem lá para os 17, 18 anos. Faz parte do Exatamente, processo de desenvolvimento. exatamente. Tanto que quando eu entrei no quartel foi muito legal.
serviço militar. Foi muito legal, porque eu pude extravasar isso, entendeu? E foi assim, falei, nossa, que legal. Falei, né? Então não era tão horrível assim, não. Não, esses é muito loucura, comum, né? faz parte do desenvolvimento humano, né? É. Esse movimento, né? Então o pré-adolescente ele começa a ter raiva, por isso que a gente tem um monte de trabalho. Normalmente os jovens adolescentes chegam no consultório lá para uns 12 anos, né? A mãe falando assim, não aguento mais esse menino, né? Ele tá muito agressivo, não sei o que e tal. E aí, quando chega lá para os 16, indo para os 17 mesmo, tá? Ele fica muito corajoso. E aí ele começa a enfrentar o mundo. Ele está se preparando para ser adulto. Sim, pátria, patrimônio, paternidade, sair, né, da caverna. Sair da caverna e encarar mesmo. E aí você lá para se tornar mesmo adulto. Aí quando você passa ali dos 18, 20, você ainda está corajoso. 25, você ainda tá corajoso. Aí com 25 você já começa a perder um pouco, porque aí você começa a entrar mesmo no platô do adulto, né? E é o bom senso também, né? Coragem em excesso também, de repente, né, pode gerar mais problema do que solução, né? Então, vamos lá. Coragem em excesso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar a situação, atitude, mesmo com medo. Isso. Tá? Coragem em excesso, quando você traz, isso aí tá muito mais próximo aí de uma inconsequência do que coragem. Sim. Porque quando você não reconhece o medo, é onde dá ruim. É onde dá ruim, nossa. Entendeu? Eu não tenho medo disso. Quando você não reconhece o perigo, Nossa. é onde tem o risco de verdade. Você pega, por exemplo, você tem uma criança que sempre foi criada com cachorro em casa. E aí qualquer cachorro que vê na rua vai querer passar a mão. Um abraço. Porque ela não criou um sentimento de medo. Exato. Só que o medo não é do cachorro. O medo é de ser mordido. Isso. Entendeu? Então, quando você não reconhece o medo, aí que está o grande risco. Aonde está a experiência daquela criança? A experiência daquela criança está em um cachorro amigável. Aí ele vai mexer com qualquer cachorro. Logo, todo cachorro é amigável. Para ele, todo cachorro é amigável. Você sabe que vocês estão me fazendo aqui, borbulhando novas perguntas. Não vai dar tempo de fazer todas. Mas é assim, eu me lembro que logo que eu entrei na faculdade, eu aprendi uma coisa chamada diagrama de bloco, tá? E também aprendi fluxograma, que na época a gente aprendia Fortran, Basic, DBasic, linguagem COBOL, isso eu tô falando há 40, 45 anos. E que eram a base da programação da época, né? Linguagem algoritmo Fortran. Então você tinha uma série de comandos, então, se sim faz isso, se não faz isso, se sim faz isso, se não faz isso, talvez, depende e tal. Eu comecei a perceber que aquele estudo ajudaria você a criar processos, protocolos para tomar decisões. Vamos trazer essa pergunta, né? Por que as pessoas travam na hora de decidir? Trazer essas perguntas para o mundo empresarial. Então, psicologia e liderança. Então, liderança no mundo empresarial. Um líder de uma empresa, um diretor, um gerente, um profissional, um coordenador, um supervisor, ele precisa tomar decisões diariamente. Perfeito. Ele pode criar alguns protocolos para facilitar a tomada de liderança independente do resultado? É possível criar esses protocolos? Total, por isso que eu sou muito partidário de que líderes precisam ter experiência, não só profissional, mas experiência de vida. Tá. Porque, por exemplo, você tem um líder que ele viveu na época da inflação. Tá. Ele tem um background, ele tem um conhecimento que eu não vivi, tá? Entendi. Se amanhã nós começarmos a ter um processo de inflação mais alto, quem vai conseguir tomar decisões mais assertivas? Quem já viveu isso. Quem tem aquela... Por isso que é importante ter experiência técnica e experiência de vida. E experiência de vida, você pega líderes mais experientes, eles têm um senso de que
Se é urgente, tem que resolver. Mas eles também têm um senso que nem tudo é urgente. Entendi. Que nem tudo é importante. Quer dizer que a minha experiência de 10 anos no Papo Amigo, quando eu vejo lá 20 horas e 54 minutos, faltando menos de 2 minutos para terminar... Você sabe que ainda dá para falar alguma Não coisa. acredito. Então dá, né, 1 minuto, 2 minutos. Mas aí você sabe Mas que eu dá para faço falar esses mais ganchos há alguma muito coisa. tempo. Não, esses ganchos é um exercício, tá? Eu faço isso direto, tá? Fui aprendendo por tentativa e erro, por tentativa de acerto. Então, por isso que quando você falou, eu já tô olhando aqui no relógio. Boa. Vou procurar um gancho. Desculpa a minha cara de pau, gente, mas é diário, a gente faz isso. Mas assim, quer dizer então que essa experiência... Ô Vini, quantos minutos falta, pelo amor de Deus? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? 1 minuto? Só para concluir, então. Essa experiência, que na realidade é uma experiência saudável, que eu poderia estar 30 anos construindo muros, mas muros errados, me dá uma base para tomar uma decisão, uma situação delicada que seria atípica, digamos assim. Numa gestão de crise. E aí a gente pode deixar o tema para a próxima segunda-feira, Eu já acho. quicando, que é o quê? Gestão de crise, olha aí, ó. Gestão de crise. Olha aí, ó. Tá? Gestão De crise. de crise. E aí, só para fechar, Saulo, vê, toda experiência tem que ser positiva. Tá. Por quê? O Nelson Mandela falava uma frase que eu acho que eu sou apaixonado. E toda briga eu ganho. Por quê? Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então eu ganho. Então, eu no final do dia eu ganho. Concordo plenamente. Tá, a gente pode usar isso pro próximo tema da segunda-feira que vem. Então a gente tá ganhando, gente, porque a gente vai ter mais um tema. Semana que vem, então. Quer encerrar, Fernando? Encerra vocês, vai. Eu vou ficar quietinho aqui, por favor. Tá, bem, obrigado de ter participado. Deixa eu colocar aqui. Agradeço, pessoal. Obrigado. Semana que vem a gente tá aqui de novo na segunda-feira, falando de psicologia e liderança. Mande suas perguntas e se tiver alguma sugestão de tema, manda também para a gente poder elaborar um conteúdo bem bacana para você. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Papo Amigo. Informação com reflexão. Até o próximo programa. Continue na